Olá, alunos, tudo bem? Agora nós vamos para a nossa aula de ciências, única aula nossa de terça-feira, né? Então, nós vamos estar trabalhando no livro, nas páginas 144, 145 e 146. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a matéria. Hoje nós vamos estar entendendo um pouco melhor sobre as transformações da matéria. Matéria é tudo que tem, que existe, é tudo que se transforma. Aí a matéria ela pode sofrer transformações e essas transformações recebem o nome de transformações reversíveis e irreversíveis. Transformações reversíveis é quando algo, né, se transforma numa outra coisa, mas ele pode voltar ao seu estado natural. Por exemplo, o líquido, a água, o suco, quando ele é congelado, ele sofre uma baixíssima temperatura e ele congela. Quando você tira desse ambiente de baixíssima temperatura, coloca no ambiente natural, aquele líquido, aquela água, aquele suco, ele volta ao seu estado natural. Então aí ele é reversível. Ele pode ir para o estado sólido, mas ele pode voltar ao seu estado líquido, que é o estado natural da água, é o estado líquido. Outras matérias, elas são irreversíveis a sua transformação, ou seja, uma vez ela sofrendo um cozimento, um derretimento, sofrendo outra transformação, ela não volta mais ao seu estado natural. Por exemplo, o ovo. Lá na página do livro que nós estudamos a semana passada, nós vimos aí que o ovo ele estava sofrendo cozimento, sendo frito. E aí ele não volta mais ao seu estado natural, ele não volta mais sendo aquele ovo cru. Assim acontece com arroz, com feijão, com qualquer tipo de alimento que sofre cozimento, ele não volta mais ao seu estado natural, tá bom? Então, isso acontece com outras coisas que sofrem alterações, outra matéria, tá? Então, vamos lá. Hoje você irá conhecer as mudanças do estado físico da matéria e as transformações reversíveis e irreversíveis. Você deverá assistir o vídeo com a aula da professora atentamente para entender melhor o conteúdo. Depois nós vamos estar trabalhando lá na página 148, que é a questão 1 e 2, na página 148. Aqui, pessoal, na apostila de vocês está assim, realizar a atividade de interpretação do conto. Não é conto, é texto, tá? Conto é lá que nós estávamos trabalhando em português ontem. Hoje é um texto. Então, vocês vão pegar. Aí aqui, pessoal, no segundo momento, nós vamos estar realizando a atividade. Aqui fala assim, para efeito do nosso estudo e estado físico da matéria, são 3. Então, a matéria, ela passa por 3 estados. É o sólido, que é quando a água congela, o líquido congela, né? O líquido e o gasoso. Por exemplo, você coloca uma água no fogo e ela começa a ferver e sai fumaça. Então, aquilo ali, ela está fazendo o quê? Ela está sofrendo uma evaporação. Assim acontece com a água do rio, né? Então, ela está evaporando. Então, mudando-se de temperatura ou a pressão, podemos fazer com que os estados físicos passem de um estado para o outro. Então, solidificação é o processo inverso à fusão, ou seja, nele o líquido vai se transformar em sólido. Então, quando a água é colocada no congelador e ela congela, então ela passa pela solidificação, ou seja, ela passa para o seu estado inverso, ela passa de estado líquido para o estado sólido. Concluindo, quando o material sofre uma mudança de maneira em que não é possível voltar ao seu aspecto inicial, recebe o nome de mudança irreversível. As mudanças em que os materiais voltam ao seu estado inicial são chamadas de mudança reversível. Tá? Então, aqui, ó, as mudanças do estado físico. Tem aqui na página 147, não é 147, é 147 e 148. Nós vamos trabalhar a página 147, tá? Nós vamos pegar o livro, o texto na página 147 e a atividade está na página 148, tá bom? Então, vamos lá, mudanças de estado. A matéria pode mudar de um estado físico para outro. Um dos fatores que provocam a mudança de estado é o aumento ou a diminuição da temperatura. Ou seja, o fogo ele pode derreter algumas coisas, por exemplo, a borracha, até o ferro. E a temperatura fria também a matéria pode sofrer transformações. Por exemplo, a água, ela congela, o suco, né? O leite, pode sofrer um congelamento pela baixíssima temperatura. Aqui nós estamos vendo o gelo, né? Então, aqui sofreu uma baixíssima temperatura e aí tudo aqui se transformou em gelo, né? Os líquidos, quando são congelados, passam para o estado sólido. Essa mudança é provocada pela diminuição de temperatura. É o que acontece com líquidos colocados no congelador.
O congelamento pode acontecer também em ambientes muito frios. A água presente na atmosfera pode se transformar em minúsculos cristais de gelo formando neve. É o caso da imagem que nós estamos vendo. Por outro lado, a água congelada, quando recebe calor, pode derreter e voltar para o estado líquido. Então, ela volta pelo seu estado natural. Aí aqui, a água passou aqui, né? Ela sofreu, a transformação dela é reversível. Ora ela pode estar congelada, ora ela pode estar líquida, aquela mesma água. O mesmo acontece com o metal exposto a altas temperaturas. Por exemplo, quando o bronze é aquecido, ele passa para o estado líquido e assume a forma do recipiente em que é colocado. Ao esfriar, volta para o estado sólido, no mesmo formato do recipiente. Se você pega um ferro e coloca no fogo, ele vai derreter. Mas ao momento que ele esfria, ele volta ao seu estado natural, né? Que ele não está mais líquido, derretido, ele passa novamente a pertencer ao seu estado natural. A água líquida também pode evaporar, isto é, pode se transformar em vapor. Isso significa que ela passa para o estado gasoso, que é a evaporação. Eu citei ainda agora o exemplo da água no fogo, mas tem a roupa, se você colocar no varal também, aquela água dela vai evaporar. Tá? O vapor de água é invisível e está presente no ar que respiramos. Graças a Deus, o ar que nós respiramos tem vapor de água, né? Por isso que o ar fica mais úmido. Aí aqui, pessoal, na página 148, né? Não a 149, nós vamos responder. Aqui na apostila está dizendo para vocês responderem as questões 1 e 2, tá bom? Então, vamos lá. Então, na questão, você vai responder a questão 1, letra A e B, C, e a questão 2, A, B, C. Página toda. Então, aqui, observe o que esta pessoa está fazendo com o suco de uva e responda as questões. Em que estado físico está o suco sendo despejado na forma? Ele está no estado líquido. Depois de encher a forma com o suco, ele vai ser colocado no congelador. O que vai acontecer com o suco depois de passar algumas horas no congelador? Ele vai transformar para o estado gasoso. Né? Gasoso não, sólido, né, gente? Gasoso é a evaporação. Ele vai passar para o estado sólido. Ele vai congelar, tá bom? Então, ele vai passar do estado líquido para o estado sólido. Que tipo de mudança de estado físico vai ocorrer? Por quê? Então, vai ocorrer aí, lembra que eu coloquei aqui, ó, vai ocorrer a solidificação. Por quê? Porque o suco passou do estado líquido para o estado sólido. Você já viu chuva de granizo? Observe a foto abaixo e depois responda. Aqui, né, tá mostrando que aconteceu uma chuva de granizo. Qual é o estado da água que forma o granizo? É sólido, líquido ou gasoso? O que vai acontecer com o granizo depois de algum tempo? O que vai acontecer com ele? Depois de algum tempo que ele estiver aqui no solo, o que vai acontecer com ele? Por que isso acontece? Por causa de quê? Por causa da baixa temperatura ou por causa da temperatura em ambiente normal ou da alta temperatura? Aí você vai dizer. Então, pessoal, é isso. Você responder a 1A, B e C, a 2A, B e C. Tá? Com base naquilo que nós estudamos, com base nas explicações, vocês vão responder e me tirar foto e manda para mim. Pode mandar na hora que terminar ou pode mandar até o dia 26. Mas aí, vocês não esqueçam de que tem que me mandar foto. Não precisa de eu ficar cobrando, tá bom? E se vocês tiverem dúvidas, mesmo depois que assistir o vídeo aula, mesmo depois de ter lido o texto, podem me perguntar que eu estarei novamente reforçando aqui e tirando a dúvida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, beijo e até quinta-feira, porque amanhã, quarta-feira, é feriado e aí nós não teremos aula.